Ele era a voz mais sedutora do rádio brasileiro, o galã que fazia milhões de mulheres suspirarem em casa. Ela era a vedete mais ousada dos palcos cariocas, famosa por dizer palavrões quando ninguém se atrevia. O que deveria ser apenas uma aventura se transformou no escândalo que quase destruiu duas carreiras e chocou o Brasil conservador. Esta é a história de como uma gravação íntima virou o maior escândalo da era do rádio, mostrando que muito antes das redes sociais, os famosos já tinham sua privacidade invadida de forma devastadora. Se você é apaixonado por histórias de amor que desafiam as convenções sociais e os tempos, se inscreva no canal e deixe seu like, porque toda semana eu trago as paixões mais polêmicas da nossa cultura. A história começou no Rio de Janeiro, de 1943, durante o auge da era do rádio no Brasil. Paulo Gracindo tinha 28 anos e era uma das maiores estrelas da Rádio Nacional, a emissora mais poderosa do país. Sua voz aveludada era conhecida em todo o território nacional através das radionovelas que faziam o Brasil parar para ouvir. Paulo não era apenas um locutor, era um fenômeno. Alto, elegante, de voz grave e dicção perfeita, ele encarnava o galã perfeito da era dourada do rádio brasileiro. Mulheres de todo o país mandavam cartas apaixonadas, pediam autógrafos, sonhavam em conhecê-lo pessoalmente. Era o Brad Pitt dos anos 40, mas só através da voz. Dercy Gonçalves, por sua vez, aos 29 anos, já era uma lenda viva do teatro de revista carioca. Baixinha, loira platinada, de corpo escultural. Ela era famosa não apenas pela beleza, mas pela linguagem desbocada que escandalizava e divertia plateias. Numa época em que mulheres decentes mal falavam em público, Dercy soltava palavrões no palco e fazia piadas sexuais que deixavam homens corados. Dercy era casada com Odorico Gonçalves, um empresário do ramo de diversões, mas o casamento há muito tinha se tornado apenas uma formalidade social. Ela vivia sua vida independente, trabalhava, ganhava seu próprio dinheiro e não se importava com as convenções sociais. Era uma mulher liberta numa época em que isso era quase um crime. O encontro fatal aconteceu nos estúdios da Rádio Nacional em 1943. Paulo estava gravando uma radionovela quando Dercy apareceu para uma participação especial. A química foi instantânea e perigosa. Ele ficou fascinado pela irreverência dela. Ela se encantou pela elegância e inteligência dele. O que começou como uma atração mútua, rapidamente se transformou numa paixão avassaladora. Paulo, acostumado com fãs submissas e respeitosas, encontrou em Dercy uma mulher que o desafiava, que ria dele, que não se impressionava com sua fama. Dercy, cansada do casamento sem paixão, descobriu em Paulo a sofisticação e o romantismo que nunca havia experimentado. Os encontros começaram discretamente. Paulo alugou um apartamento em Copacabana, onde se encontravam longe dos olhos curiosos da imprensa e dos fãs. Dercy inventava compromissos profissionais para escapar de casa. Durante meses, conseguiram manter o relacionamento em segredo. Mas no mundo artístico carioca dos anos 40, era impossível manter qualquer segredo por muito tempo. Colegas da rádio começaram a notar a mudança no comportamento de Paulo. Mais alegre, mais inspirado, mais apaixonado. Amigos de Dercy perceberam que ela estava diferente, mais radiante, mais feminina. Gente, imaginem a situação. O galã mais desejado do Brasil se envolvendo com a vedete mais polêmica da época. Deixem nos comentários. Vocês acham que amor verdadeiro justifica trair convenções sociais? E compartilhem este vídeo, porque o que vem a seguir é de arrepiar. Em 1944 aconteceu o impensável. Uma gravação íntima entre Paulo e Dercy foi parar nas mãos erradas. Não se sabe exatamente como, se foi chantagem, vingança ou acidente.
Mas um disco de acetato com conversas privadas dos dois começou a circular pelos bastidores do rádio e do teatro carioca. A gravação não continha apenas declarações de amor. Tinha conversas íntimas, brincadeiras sexuais, referências explícitas ao relacionamento físico entre eles. Para os padrões morais dos anos 40, era material absolutamente chocante, impublicável, inaceitável. A notícia do vazamento se espalhou como fogo. Primeiro entre os artistas, depois entre jornalistas, finalmente chegou aos ouvidos da direção da Rádio Nacional e dos empresários teatrais. O escândalo estava prestes a explodir publicamente. A pressão sobre Paulo foi imediata e devastadora. A Rádio Nacional, preocupada com sua imagem familiar, ameaçou demiti-lo. Patrocinadores conservadores ameaçaram cancelar contratos. Fãs católicas e famílias tradicionais mandavam cartas indignadas. O galã perfeito havia se tornado uma figura moralmente questionável. Dercy enfrentou consequências ainda piores. Teatros cancelaram contratos, alegando que sua presença seria inadequada para famílias. Empresários se recusaram a trabalhar com ela. A imprensa conservadora fez uma campanha cruel, pintando-a como a destruidora de lares e má influência para a juventude. Confrontados com a crise, Paulo e Dercy se viram forçados a fazer uma escolha impossível: assumir publicamente o relacionamento e enfrentar juntos a destruição de suas carreiras, ou se separar e tentar salvar o que restava de suas reputações. A escolha foi cruel, mas pragmática. Em 1945, Paulo e Dercy anunciaram discretamente o fim do relacionamento. Ele voltou a viver como solteiro público. Ela retomou oficialmente o casamento com Odorico. Publicamente, tudo voltou ao normal, mas ambos pagaram um preço emocional altíssimo. Paulo nunca mais foi o mesmo. Colegas relataram que ele se tornou mais reservado, mais desconfiado, mais cuidadoso com relacionamentos. Continuou sendo um grande ator e locutor, mas perdeu aquela espontaneidade e alegria que o caracterizavam. A paranoia de ter sua privacidade novamente invadida o perseguiu por anos. Dercy conseguiu reconstruir a carreira ao longo dos anos, mas o escândalo a marcou para sempre. Ela se tornou ainda mais desbocada, mais irreverente, como se estivesse desafiando uma sociedade que a havia julgado tão duramente. Mas amigos próximos notaram que por trás da máscara cômica havia uma ferida que nunca cicatrizou completamente. O relacionamento entre eles nunca foi oficialmente retomado, mas há relatos de encontros esporádicos ao longo dos anos. Encontros melancólicos, carregados de nostalgia e o que poderia ter sido. Eles se tornaram eternos amores impossíveis um do outro. Paulo Gracindo morreu em 1995, aos 80 anos, consolidado como um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira. Dercy Gonçalves morreu em 2008, aos 93 anos, como a eterna rainha da comédia nacional. Mas aqueles que conheceram ambos sabem que eles carregaram para sempre a saudade daquele amor que a sociedade não permitiu que fosse vivido. A história de Paulo Gracindo e Dercy Gonçalves nos ensina algo profundo sobre os perigos da exposição pública e o peso das convenções sociais. Eles viveram um amor genuíno, mas numa época em que a moral pública era implacável com quem ousasse desafiar as regras. Seu caso antecipou em décadas os problemas que enfrentamos hoje com vazamentos de privacidade, cancelamento social e julgamento público. Mostra que a tecnologia mudou, mas a crueldade humana com a vida privada dos outros permanece a mesma. Eles provaram que, às vezes, o amor não é suficiente para vencer todas as barreiras, que mesmo paixões verdadeiras podem sucumbir à pressão social quando a sociedade decide que aquele amor não deve existir. Foram pioneiros involuntários dos escândalos midiáticos que hoje conhecemos tão bem. E aí, o que vocês acharam dessa história de amor e escândalo?
Deixem nos comentários. Vocês acham que Paulo e Dercy deveriam ter assumido publicamente o relacionamento ou fizeram a escolha certa? Se vocês querem mais histórias emocionantes como essa, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Na próxima semana trago mais uma história de amor que mudou nossa cultura e vai emocionar vocês. Até a próxima e lembrem-se, nem todo amor que marca nossa alma consegue sobreviver ao julgamento do mundo. Às vezes, proteger quem amamos significa saber quando deixar ir.